Agora sim, vamos receber a nossa convidada, a Ila. Seja bem-vinda. O Tino vai colocá-la aqui na tela conosco. Agora sim. Seu microfone. Isso. Não fui eu que desliguei. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, muito obrigada, Tiago. Agradeço pelo convite e meu boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo. Também cumprimento aqueles que assistirão depois. Obrigada pelo convite, sempre uma alegria. Bom, hoje nós vamos começar, né, uma conversa aqui sobre um tema interessante, que é as questões de gênero e a Bíblia, né? Eu estava até conversando com algumas pessoas antes e me perguntaram, mas por que vincular, né, o tema Bíblia a essas questões de gênero, que normalmente são questões que as pessoas não recebem bem, não querem conversar ou não querem relacionar isso à Bíblia, né? Como se fossem coisas assim opostas e diferentes. E eu respondi assim que o preconceito religioso, não a religião, né? Mas o preconceito religioso parece que ele contribui e autoriza as pessoas a serem preconceituosas, mesmo que elas não percebam que são, né? Justamente porque tem essas interpretações, essas opiniões atravessadas, e aí isso contribui até com o preconceito estrutural, né? Que é aquele preconceito que a gente nem sabe que tem, a gente age de uma forma, nem sabe que está agindo de uma forma errada. Então, que conversar sobre esse assunto é uma forma da gente esclarecer, né? E dar outras ferramentas para as pessoas serem mais inclusivas, mais acolhedoras com as pessoas de sexualidade, de todas as sexualidades, né? E também pessoas que têm questões de gênero. Então, morrendo de vontade de sempre falar sobre isso, nada melhor do que te chamar, porque você é uma especialista em Bíblia, né? Você é seu estudo, é sua profissão, sua dedicação. Então, assim, você tem propriedade para falar para nós a respeito desse assunto. Fica à vontade. Realmente, realmente, eu digo, começo dizendo igual um professor meu, que ele diz que o cristianismo não quer reconhecer a sociedade moderna como filha, e a sociedade moderna não quer reconhecer o cristianismo como pai, mas essa é uma relação que não dá para desfazer, tem um atestado de DNA aí. Então, realmente, a sociedade moderna, que é a sociedade da liberdade, da igualdade, né, da fraternidade, esses valores, eles foram trazidos para o ambiente ocidental pela fé cristã, que saiu lá, né, do judaísmo, e os primeiros apóstolos eram judeus, né, e Jesus também, então houve toda uma transformação daqueles dados culturais lá hebraico, orientais, para o mundo ocidental. Foram esses valores como universidades e hospitais e essas coisas todas que hoje fazem parte até do Estado, né, que começaram com o cristianismo e a sociedade moderna herdou. Se a sociedade moderna pode falar em liberdade, é porque a mensagem cristã lá nos seus inícios falava isso, né? Sobre a dignidade de todas as pessoas, o respeito à dignidade de todos e tal. E, querendo ou não, a sociedade moderna e a própria cultura moderna, ela é herdeira do cristianismo até mesmo quando critica, né, as posturas cristãs que foram se calcificando ao longo de 2000 anos, principalmente quando se trata de igreja católica, que tem realmente muito mais tempo de existência do que as outras denominações, né, de cristãs. Então, o que eu acho bom de falar sobre questões de gênero, primeiro é porque a maioria dos preconceitos em relação a gênero
seja as questões ligadas à homoafetividade ou à dignidade da mulher, né? Elas estão juntas, né? Elas não estão separadas. Também as questões como a dignidade do negro, dos povos originários, né? O respeito à dignidade de todas as pessoas, elas estão juntas. Ou eu luto pela dignidade, pelo respeito à dignidade de todos, ou eu não consigo nada, porque não dá para compartimentar essas coisas, entende? Então, se há desrespeito em relação às pessoas que se identificam como GBLTQ+, então, é porque há um desrespeito ao negro, há um desrespeito à mulher, há um desrespeito aos povos originários, há um desrespeito a diversas pessoas. Então, há diversos tipos de preconceitos que estão juntos. Então, quando a gente luta pela liberdade e respeito à dignidade, a gente luta por todos. Ou então, nossa luta não tem sentido. Primeira coisa é essa. E a segunda coisa é que os preconceitos na cultura moderna, esses preconceitos que ainda persistem, são herdeiros de uma interpretação das escrituras, né? Então, não tem como. É claro que num ambiente mais religioso, até muitas igrejas de denominações evangélicas expulsam seus membros. Eu digo isso porque exerço diálogo interreligioso e tenho alunos que foram expulsos de algumas igrejas e até há igrejas que surgiram para exatamente ter espaço para essas pessoas que são expulsas. Essas pessoas são expulsas baseadas em supostas passagens bíblicas, entende? Então, elas são mandadas embora, humilhadas como pessoas portadoras de demônios e qualquer outra coisa assim. Né? Então, querem forçar a uma cura como se as pessoas estivessem doentes, né? E não dá para nós negarmos quem nós somos. Então, nós somos aquilo que somos, nós podemos melhorar na nossa dimensão moral, mas não podemos negar a nossa identidade, né? Então, não há como curar a minha identidade, mesmo porque a minha identidade não é uma doença, né? É a minha identidade. Então, é nesse sentido que acho que quem é professor de Bíblia, é professora de Bíblia, que sabe como traduzir melhor os textos, conhece os idiomas, conhece a forma como esses textos foram traduzidos e o contexto em que eles foram escritos, e também o contexto literário dessas passagens, acho que pode contribuir. Eu tenho contribuído com a orientação de pesquisas de meus alunos nesse sentido, do ambiente da ciência, da religião e da teologia. Porque, às vezes, nas universidades, por incrível que pareça, que é um lugar onde tem de tudo, o nome já diz, é um universo, é lugar para todos, e o importante é a pesquisa, mas tem professor que não se sente à vontade em orientar uma pesquisa a esse respeito, porque diz assim, o que é que vão dizer de mim? Vão dizer que eu também sou, quer dizer, a pessoa tem tanto medo que não trata o tema. Eu disse, pois, meu Deus do céu, manda para mim que eu oriente qualquer que seja a pesquisa que tenha a ver com Bíblia, que é a minha área, né? Não existe tema que eu não oriente, a não ser que eu não saiba. Quer dizer, eu mesma, eu nunca fiz uma pesquisa para publicar sobre esse tema, homoafetividade, questões de gênero, algumas coisas. Eu, às vezes, envolvo isso nos meus artigos como um tema marginal. Eu estou explicando um tema bíblico e, às vezes, ele foi mal compreendido, mal interpretado em algumas circunstâncias, e se foi, eu digo. Mas, assim, escrever um ensaio ou um artigo que seja direcionado ao tema, não. Mas eu tenho orientado os meus alunos, eles têm pesquisado muito, a pesquisa é deles, e eu contribuo na parte da tradução. A tradução, eu
eu me garanto. Então, a tradução do texto, o gênero literário, o contexto, isso aí eu tenho colaborado com eles, mas eles também têm colaborado muito comigo, porque eles fazem as leituras de outros pesquisadores, eles leem isso e eu me enriqueço com isso. Então, eu gosto muito desse grupo de pesquisa, né, de participar, porque eu aprendo muito sobre o tema também, né? Você falou que a cultura... Às vezes pode parecer que eu sou especialista no tema, não. Mas eu tenho trabalhado junto com outras pessoas esse tema, né? No trato da Bíblia mesmo, que é a minha área. Falou certo. E assim, é legal a gente entender melhor a Bíblia, o que a Bíblia tem a dizer a respeito disso, né? Você falou sobre os processos de cultura, o gênero literário. Isso a gente tem que levar em consideração quando a gente lê a Bíblia, porque a gente sabe que tem, né? A gente pega e traz aquilo para ler e vai assim ao pé da letra para todos os assuntos, não só para assuntos com relação a uma afetividade, ao gênero. Parece que as pessoas pegam a Bíblia e lê e coloca no meu dia, no meu hoje. Como que é isso? Isso gera algum problema? Isso é sério, né? Porque eu vou te dizer, a Bíblia ela levou mais de 11 séculos para ser terminada, né? Então tem gente que coloca até mais tempo. Mas, então, foram pessoas que durante 11 séculos a humanidade avança. Então, tem textos bíblicos, porque quando a pessoa diz assim, a Bíblia é um livro sagrado, ela foi inspirada. Sim, ela foi inspirada, mas foram humanos que colocaram a inspiração por escrito, né? Então, veja, no meu diálogo interreligioso, eu já participei de alguns grupos que os espíritas estavam presentes e comentavam Kardec e tudo mais. E uma coisa muito interessante que eu achei, quando os amigos espíritas me falaram sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, é que aquelas mensagens todas vinham, mas Kardec teve que fazer um discernimento, teve que dar uma ordem, teve que ver o que ia entrar nesse livro e o que não ia entrar nesse livro. Não foram todas as mensagens que foram recebidas, e da mesma forma que foram recebidas, que foram constar ali naqueles comentários dele, né? Então, não é porque alguém recebeu uma mensagem que é a revelação divina. Né? Então, a Bíblia, ela tem junto com aquela inspiração, tem também a forma de pensar daquela pessoa que naquela época colocou por escrito. Agora, você não vai querer que uma pessoa que escreveu há 3.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás, um texto de forma que não é nem o texto que eu tenho hoje, porque existem poucos textos bem antigos na Bíblia. A maior parte dos textos foram reescritos. Então, veja, se eu coloco uma carta de Pero Vaz de Caminha para os meus alunos lerem, eles vão encontrar ali um texto de 500 anos. Né? Então, é português? Mas é português de 500 anos atrás. Então, como é que eles dizem? Eu não estou entendendo nada. Né? Certo? Então, o que acontece? É que a gente pega a mesma carta, coloca no português atual e aí vira o nosso texto. Então, o que os autores foram fazendo, os copistas, ao longo do século? Eles foram atualizando o texto, né? Eles foram colocando o texto numa linguagem compreensível, porque senão ninguém ia entender. Então, veja, não foi uma coisa monolítica. A primeira coisa é essa, a escrita foi... Né? Então, a gente encontra no Novo Testamento, foi escrito em hebraico, poucos textos chamados em paleo-hebreu, que é o hebreu mais antigo. Tá? Então, os textos, eles estão num hebraico que a gente chama de massorético, que é um hebraico mais próximo de nós, até próximo do hebraico moderno. Né? Então, até o pessoal brinca, o hebraico da Bíblia, se Abraão viesse para Israel agora, um hebraico que ele tinha lá da Bíblia, ele comeria um sanduíche numa boa e andaria na rua, pegaria um ônibus,
Porque não é tão diferente assim, exceto as palavras modernas que entraram, palavras estrangeiras que entraram para o hebraico moderno. Mas não é tão diferente assim, entende? Então, não é, quer dizer, o texto é muito antigo, mas a escrita, quer dizer, o conteúdo é antigo, mas a escrita não é antiga. Então, tem isso aí. A outra coisa é que a maioria das pessoas leem uma tradução, e depende de quem traduziu, depende do propósito da tradução, né? Então, é bem complexo. Aí depois tem gênero literário e tem a cultura, né? Então, a gente tem que saber que existe algumas passagens bíblicas mais antigas que são muito preconceituosas com o estrangeiro, com a mulher, com a pessoa que se identifica como homossexual, que é uma palavra da agora, né, que não existe a palavra na Bíblia. Então, quando isso tem na Bíblia, eu já fico com raiva da edição, porque essa é uma palavra moderna, é bem recente, não está na Bíblia de forma nenhuma. Então, isso aí tem passagens que são tem dentro de uma cultura em que a procriação era fundamental, né? Então que se tinha que pensar na procriação e ter muitas mulheres com muitos filhos para poder sobreviver, principalmente filhos homens, porque era um ambiente, digamos assim, da hostilidade, né? Não vou dizer da barbárie, porque eu acho que o ambiente da barbárie é mais o nosso. Se a gente for olhar o que os romanos falavam de bárbaro, se identifica com o bairro que eu moro. Né? Então, é um ambiente de muita hostilidade entre as etnias, entre os povos, é uma tentativa de sedentarização, de ter um espaço para viver e tal. Então, isso aí é fundamental. Então, não se vai aprovar um relacionamento que não gere procriação. Até a mulher ela deve ser mandada embora, ela é considerada maldita. Então, eu tenho que ver esse contexto cultural, esse contexto histórico. E eu tenho que ver também que certas passagens já do Novo Testamento, que são mais rígidas em relação ao amor entre iguais, elas estão num ambiente, num contexto de argumentação sobre relacionamentos imorais. Então, estão junto com o relacionamento hétero também, quer dizer, se está chamando a atenção, exortando pessoas para não coisificarem os outros, para não fazer do sexo algo imoral, mas fazer do sexo algo que seja maravilhoso, não é? Que seja algo divino, algo abençoado por Deus, né? Então, estão dentro de uma condenação de total libertinagem e de imoralidade, de uma maneira geral, né? Então, isso aí tem que ser levado em conta, e as pessoas pegam os versículos soltos para poder condenar os outros, né? Então, é muita coisa para se olhar, para poder dizer, né? Justamente eu fico com essa impressão quando eu leio esses versículos que às vezes o pessoal solta para condenar por ser homossexual e me entender o subjetivamente homoafetivo desde sempre, e também tive uma vivência religiosa e um amor pela religião desde muito cedo. Eu particularmente assim acho que represento uma infinidade de pessoas homossexuais que têm um carinho pela religião e que não conseguem muitas vezes se encontrar ou se articular ou mesmo se desenvolver porque caem nesses recortes que às vezes as pessoas fazem, nesses versículos. E assim, dentro da minha curiosidade, ao ler essas passagens, igual você falou, né, ler ali o contexto, ler o livro todo, o capítulo todo, sempre me dá a impressão, né, tentando tirar também algum milindre de ver ali alguma coisa relacionada ao relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, que às vezes é citado diretamente, mas se você perceber um contexto, o que está se falando ali é justamente sobre o sexo desregrado. O fato de serem dois homens ou duas mulheres, ou um homem e uma mulher, ali tanto faria. Eu percebo que existe esse contexto de tentar elevar o sexo para um outro patamar, como você disse, mais divino,
E às vezes usa um exemplo ou outro porque acredito que provavelmente tinham questões que estavam acontecendo ali na época, às vezes de homens casados que se relacionavam com outros homens, porque eu falo, o sexo entre homens ele é muito mais fácil de acontecer, né? É muito mais simples, muito mais prático. E aí imagino que devia acontecer alguma coisa, e aí ao colocar as recomendações ali, há uma citação, mas acabou ficando um clichê, né, para a afetividade e não para a responsabilidade íntima de cada um de cuidar do próprio corpo, da própria sexualidade como algo natural e divino, né? Sim, Então, agora falando isso, realmente eu percebo que a impressão não era tão assim, né, fora de contexto. sim. E, Aila, a gente pode confiar nessas traduções, Ai, ai, né? meu E Deus do porque céu. insere a cultura e aí na transcrição quem escreveu tem uma opinião, né? E pode ir alguma coisa junto. A gente pode confiar assim cegamente quando a gente pega a Bíblia e começa a ler. A gente pode realmente confiar em tudo que está escrito ali. Olha, depende da edição, sabe? Então, veja, vou dar um exemplo aqui de equipes no Brasil que, principalmente no âmbito católico, há equipes de tradutores diretamente das línguas em que os textos foram escritos para o português do Brasil, certo? Então, há uma equipe que é da CNBB, que é uma equipe que os bispos formaram e pediram que fizesse para ser uma Bíblia que levasse esse nome, né, que os bispos do Brasil estão apresentando, não são eles que traduzem, né, são especialistas, são estudiosos. Há uma tradução que da Paulus, que se chama Bíblia Pastoral, que tem o objetivo de fazer a linguagem ser mais compreensível para o povão, o objetivo é trazer a linguagem para o povão. Então, não importa muito a coisa muito ao pé da letra, a tradução não é literal, é a tradução do sentido, e isso é dito e é exatamente para que as pessoas mais simples, as pessoas que não estudaram, possam compreender a linguagem delas, né? E tem as paulinas, que estão agora também traduzindo, já traduziram o Novo Testamento e já começaram o Antigo. Então, o que acontece com essas equipes? É que são pessoas, são pesquisadores, estão vinculados a universidades, né? Tem bolsa de pesquisa, tem um nome de pesquisador a zelar, e não vai jogar toda a carreira fora, porque vive do seu salário, né? Não vai jogar toda a carreira fora para dizer uma coisa que não condiza com o texto na língua original, mesmo porque no caso do Novo Testamento, por exemplo, muitas pessoas conhecem o grego, não é só os que estão ligados à religião. Né? Então, inclusive nós, do ambiente das ciências, das religiões e da teologia, a gente estuda várias matérias de grego na letras. A gente faz isso na letras, certo? Então, eu, por exemplo, estudei grego 1, 2, 3, 4, tudo junto com o pessoal da letras. Então, e hoje, esses textos que servem de base para as traduções, que estão nos códices do século IV, eles estão na internet. Né? Então, esse Códice Vaticano já foi todo fotografado e está na internet. Que é o texto em grego. O Códice Alepo, né? E o Leningradense também está todo na internet, que é a base do Antigo Testamento, é da onde se traduz o Antigo Testamento. Eles são os que a gente chama de manuscritos autorizados, que são os melhores que tem para se traduzir. Ninguém vai traduzir. Tem 5.000, tem aluno que diz para mim, tem 5.000 manuscritos diferentes do Novo Testamento. Sim, tem, mas ninguém usa, né? A gente só usa quando a gente vai pesquisar para mostrar a loucura que tem num que não tem lá. A gente usa os que são mais antigos, e além de mais antigos, eles são completos, não falta página, não falta versículo, não estão deterioradas, etc. Então,
esses manuscritos já foram pesquisados, já foram fotografados, já foram comparados, já se sabe qual a diferença entre uns e outros, para que o tradutor possa tomar suas decisões, né? Então, quando é uma edição assim, que você consegue saber o nome de quem traduziu, você pode confiar, porque a pessoa não vai, né, sabendo que a maioria das coisas não dá para a gente dizer na linguagem atual, certo? Então, se faz nota de rodapé, se tenta explicar, né? Algumas coisas não dá para se explicar, se dizer com o nosso idioma, mas se faz um esforço. Agora, essa coisa de distorcer, eles dificilmente vão distorcer. Agora, surge uma Bíblia aí de pastor fulano de tal, né? Que esse pastor fulano de tal, a Bíblia do pastor fulano de tal. Mas esse pastor fulano de tal não montou uma equipe para traduzir. Esse pastor fulano de tal não sabe o hebraico, nem o grego, nem o aramaico, né? O pessoal que está com ele não sabe, não tem nome de quem traduz. Então, o que ele faz? Pega a Bíblia de João Ferreira de Almeida, em português, sabe? E vai mudando as palavras. Aí não dá para confiar, porque aí tem coisas como, lá na carta aos Romanos, tem Paulo condenando lá os homossexuais ativos e os homossexuais passivos. Primeiro que a palavra homossexual não é daquele tempo. Embora seja uma palavra grega, não é? O homo quer dizer o mesmo, mas não é uma palavra antiga, é uma palavra recente, muito recente, né? Para tentar definir a identidade de pessoas, o comportamento delas, mas é uma palavra nossa, da nossa época. Certo? Então, primeiro que não tem isso. Segundo, ativos e passivos, de onde foi que veio essa coisa? Né? Como que alguém ia... O que Paulo diz assim, que ele está escrevendo a carta aos romanos num ambiente de libertinagem do Império Romano, em que tudo era permitido, em que tinha uma degradação da família, tá? A degradação da família que era uma bagunça, sabe? Era uma bagunça. Então, as colegas davam um escravo para outra colega no dia do aniversário, o escravo nu, com um lacinho de fita no pênis. Então, era uma bagunça, tá? Então, as pessoas faziam, era permitido tudo, desde que isso não fosse, chegasse ao público no sentido oficial, porque o público sabia. Então, a vida privada, tudo era permitido, desde que o público não soubesse, ou seja, que não oficialmente soubesse, porque extraoficialmente todo mundo sabia. Então, Paulo vai orientar os cristãos que uma vida de quem fez uma opção por Cristo não pode ser assim, né? Então, vai dar orientações de uma maneira geral. O que ele diz lá que ele fala mesmo, ele fala, não vou negar, ele fala do homem que age como se fosse uma mulher, né? Faz o papel da mulher numa relação, etc. Mas aí eu traduzi esse texto por homossexuais ativos e passivos e colocar separado do que veio antes, que é para tirar do contexto da imoralidade e fazer como se Paulo estivesse dando uma orientação às pessoas homossexuais de hoje, isso é um absurdo, certo? É uma coisa tendenciosa. E isso aí serve para machucar pessoas, para ferir pessoas, para humilhar pessoas e humilhar publicamente e expulsar da igreja, como se fosse um processo do demônio, certo? Então, isso aí é grave. Então, é usar a Bíblia para fazer uma coisa que vai contra a dignidade humana. Então, eu fico indignada com isso mesmo, sabe? Então, pode-se confiar em boas traduções que você saiba quem está se responsabilizando, né? Quem é que é responsável por isso aqui? E ainda sai alguma coisa de vez em quando, não é? Então, eu mesmo já escrevi para equipes de tradutores. Eu disse, olha, isso aqui não dá certo. Veja, a CNBB, na primeira edição, tinha lá no Gênesis, dizendo que a mulher foi feita da costela do homem, né? A Eva foi feita da costela do Adão. E na nota de rodapé dizia assim, quer dizer metade. Aí eu fiquei indignada. Eu disse assim, olha,
se o tradutor, o cara que sabe hebraico, que está traduzindo, sabe mais do que eu, né? Que está traduzindo, foi escolhido para traduzir, sabe que a palavra selar não quer dizer costela. Aí coloca lá, costela, né? E na nota de rodapé ainda diz assim, quer dizer metade. Por que você não colocou a metade lá em cima? Ou no texto vai colocar na nota de rodapé? Agora, a nova edição da Bíblia da CNBB tem lá. E a mulher foi tirar, é a metade do homem. E o homem é a outra metade da mulher. Agora sim, quer dizer que os dois, cada um é uma metade. Que é isso que o texto está dizendo. Né? Não está dizendo assim que tem o macho, o masculino, aí tira uma costelinha dele, faz a mulher e ela fica assim. Não, ele está dizendo que aquele primeiro homem, Adão, ele não é macho nem fêmea, porque o homem masculino é chamado de Ish, a mulher é chamada de Ishá, e Adão não é nenhum dos dois. Adão é o ser humano, é a humanidade. Foi cortada no meio, metade é Ish, metade é Ishá. Isso aqui é o texto. Então, tem a dignidade do masculino e do feminino, não é? Que estão ali, e esse masculino e feminino, eles vão se expressar de diversas formas, e às vezes alguém que nasce com todos os órgãos masculinos, mas ele se expressa de forma feminina, ele se sente assim, e aí também o contrário existe, né? Então, quer dizer, ali, aí eu me chateei e escrevi. Por quê? Por que não traduz logo, né? Aí eu sei que uma pessoa, amiga minha, disse assim, os bispos disseram que todo mundo já fala costela, era melhor ficar costela. Depois é para ficar, que eu não gosto. E realmente, eu sei que outras pessoas falaram e veio traduzido corretamente, né? Está na hora de parar com esse negócio de mulher ser a costela do homem, isso não está dito na Bíblia. Então, você vê, por esse exemplo, que um texto que foi escrito no século VI antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo, foi escrito esse texto sobre a criação da mulher, é muito mais avançado do que um tradutor de hoje que fala costela, porque aquele homem do século VI antes de Cristo, que escreveu aquela bela parábola para falar da humanidade, ele colocou lá, um é metade do outro. E o de hoje, ele tira isso. Né? Então, há textos bíblicos que são muito mais avançados que a mentalidade de quem traduz hoje. Né? É uma pena, né? Porque tem uma profundidade filosófica tão interessante, né? E aí se perde. Acho que é muito disso que acontece com a leitura da Bíblia, né? Ela tem uma profundidade filosófica muito interessante, e aí as pessoas vão destruindo, né? Aí a gente só perde. Como em vários outros aspectos do nosso... Parece que isso faz parte da modernidade, né? Isso. Aila, vamos tentar dar um exemplo, porque assim, a gente pode, apesar da gente falar, da gente esclarecer, sempre tem aqueles mais resistentes que falam assim, não, mas isso daí joga... para a questão de interpretação é muito subjetivo, depende, vocês estão falando isso, mas pode ser aquilo também. Então, será que você teria alguma parte, né, algum recorte da Bíblia em que a gente pode realmente entender que a homossexualidade ou a diversidade sexual de gênero, onde a Bíblia diga que isso é aceitável, que isso é bom, que isso é belo, que isso é divino? Existe um recorte que a gente possa fazer nesse sentido? Como eu te falei, eu não tenho um estudo específico sobre isso, mas eu tenho leituras. Porque no ambiente de universidade, a gente gosta de fazer essa distinção, né? Eu não sou especialista nisso, mas eu tenho minhas leituras. O que eu posso dizer é que há um texto do Antigo Testamento, que é importante que lá no Antigo Testamento já mostre, né? Porque crucificam o Antigo Testamento de toda forma. Então, há um texto que essa questão ela é mencionada sem condenação, não tem assim como você diz, uma questão de aprovação, de elogio disso, se bem que se a gente for olhar, parece que os autores
são bem, digamos assim, condescendentes, que não veio nada demais nisso. Mas o que é melhor, não há uma condenação, há apenas a constatação de que existe, não é? Então, a amizade do rei Davi com o Jonatas, né? Então, nessa época, ele ainda não era rei. Então, o que acontece é que o rei chama-se Saul, né? O Jonatas é o herdeiro de Saul, é o que vai herdar o trono, e Davi é uma pessoa que o profeta Samuel profetizou que ele seria o futuro rei, mas isso é um segredo, né? Porque Saul souber disso, manda matar Davi. Mas Davi faz muito sucesso nas guerras. Então, é uma época em que os hebreus estão lutando contra os filisteus, que é um povo muito forte, né? E por uma questão de sobrevivência, os filisteus são povos do mar, que estão querendo aquelas terras, e são muito mais desenvolvidos e tudo. Então, o que acontece é que Davi ele é colocado a serviço do rei Saul. E aí o filho de Saul, filho do rei, que é Jonathan, se torna um grande amigo de Davi. E tem texto que é interessante. Esses textos todos estão no primeiro livro do profeta Samuel. Tá? É um livro que leva o nome do personagem principal, que é o profeta Samuel. Então, lá no capítulo 18, logo no início do capítulo 18, diz assim, tentando traduzir numa linguagem que todos possam entender. Assim que Davi acabou de falar com Saul, é o início da atividade de Davi na corte, né? Jonatas apegou-se profundamente a Davi, amou como a si mesmo, no pé da letra, como sua própria vida, né? Como sua própria nefesh, que é sua própria carne, seu próprio ser. Naquele mesmo dia, Saul manteve Davi consigo e não permitiu que voltasse à casa de seu pai. Então, ele foi recrutado para o serviço do rei. E aí diz, Jonatas fez uma aliança com Davi, que ele amava como a si mesmo. É a segunda vez que diz essa frase que é tão íntima para ser dito em relação a duas pessoas do mesmo sexo, né? Tirando Jonatas a túnica com que estava vestido, deu-a a Davi, bem como suas vestes, e mesmo sua espada, seu arco e até seu cinturão. Então, aqui, algumas pessoas tratam essa aqui como sendo uma aliança de fidelidade, não é? Mas não tem em nenhum momento das escrituras nenhum rito de fidelidade em que um entregue as roupas para o outro. Não é? Não tem. Isso aí vai ser repetido lá quando Davi passa a ser perseguido por Saul, que começa a ter inveja do sucesso que Davi faz. Eles choram, Davi e Jonatas se encontram às escondidas. Jonatas vai com um escudeiro, manda o servo embora, fica a sós com Davi, os dois choram, se abraçam, se beijam, e, de novo, um entrega a roupa para o outro. Poxa vida, isso é muito estranho de se praticar, de se dizer. Então, como é que se realiza um rito de fidelidade, de amizade, que exige uma fidelidade até a morte? É quando as pessoas falam, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, eu viverei a tua cultura, eu serei contigo uma só carne, que inclusive são as palavras do casamento, se torna osso dos meus ossos, uma só carne comigo. Isso aí é um rito de forte compromisso afetivo, né, de que os amigos podiam fazer. Mas, assim, um entregar roupa para o outro não existe. Não existe. E o esforço dos comentadores em dizer assim, não, é porque Davi era
Era um pobre pastor e Jonas deu as roupas para que ele tivesse condições de ficar na corte bem vestido. Preciso me desnudar, quer dizer, Jonas precisa ficar pelado, entregar as roupas que ele está vestido para Davi. Não é? Ele não pode dizer o céu, traz dali a minha túnica, que está ali. E a questão da espada, né, que serve como eufemismo várias vezes para o órgão sexual masculino. Né? Então, é muito comum se usar esse termo. Né? Então, a Bíblia é cheia de eufemismo, e principalmente o livro de Samuel, quando Saul monta um exército para ir caçar Davi, e ele entra numa caverna, o Saul entra numa caverna para defecar, e nessa caverna está Davi, e ele pode matar Saul se ele quiser, que o exército está lá embaixo. É dito que Saul está cobrindo os pés, olha, ele está defecando, então é cheio de eufemismo, e quem traduz conhece esses eufemismos, sabe muito bem que espada serve como eufemismo. Então, há outro texto mais à frente, lá no capítulo 20, não é? E quando Jonatas morre, né? Antes de haver a morte de Jonas, no capítulo 20, Saul ficou sabendo, o rei Saul ficou sabendo da amizade de Jonatas e Davi, e ofendeu Jonatas, né? Ele disse lá, capítulo 20, versículo 30, né? Diz, Saul encolerizou-se contra Jonatas e disse, filho de uma transviada. Começou a falar da mãe de Jonas. Não sei por acaso que tomas partido do filho de Jessé, que é Davi, para a vergonha tua e da nudez de tua mãe. Isso aqui é o texto mais explícito. Né? Sobre confirma, né? Que confirma. O próprio pai de Jonatas reconhece que ele envergonha a família toda, né? E aí há um diálogo dos dois trocando ofensa, que nós não temos tempo para isso. E quando Jonatas morre, né, Davi faz um poema de elogio e diz que o amor de Jonatas era muito mais precioso a ele do que o amor das mulheres. Então, o que o autor faz? Ele só narra isso, exceto essa ofensa que o rei Saul diz ao filho dele, diz a Jonatas, mas é Saul que está dizendo, e o autor não retoma para dizer que Saul está certo, nem está errado, nem coisa nenhuma. O autor só constata, né? O autor bíblico só constata que esse relacionamento existia, que esse afeto entre os dois existia. Né? E dá a entender, pelo amor de Deus, ele não precisa narrar isso de forma grosseira, ele quer narrar de uma forma poética. É uma forma poética e, assim, personagens tão importantes na história, né? Exatamente. Um é filho do rei e o outro se tornou o novo rei. Então. E a gente tem também, uma vez você me contou, nessas conversas que a gente se antecedeu aqui no WhatsApp, né? Você me contou de uma passagem que eu achei muito bonita também, que é do Novo Testamento, já envolvendo a figura de Jesus, né? Do centurião. Você quer comentar essa passagem? Que é muito preciosa, né? Eu gosto mais da passagem que está no Evangelho de Lucas, porque ela é mais clara, certo? Então, o que acontece? O centurião, ele tinha um servo, né? O centurião é o responsável por um destacamento militar do exército romano, de 70 pessoas em diante, né? O destacamento de 70 pessoas acima, um pouquinho. E eles estavam na Palestina para manter a ordem. Então, o centurião, lá no Evangelho de Lucas, ele está com esse servo doente, né? E ele pede para alguns judeus falarem com Jesus e pedirem a Jesus para curar o servo dele.
E Jesus vai curar, né? Jesus está indo para curar o servo do centurião, vai da casa do centurião. Então, o centurião, sabendo daquela cultura lá de Israel, e não querendo que Jesus seja tratado como alguém que se contaminou porque entrou na casa de um pagão, ou por algo mais que o texto vai deixar entrever, manda dizer o seguinte, quando sabe que Jesus está se dirigindo para a casa deles. Diga para ele que ele não precisa vir aqui. Ele não precisa entrar na minha casa. Não é? Porque eu sou um homem que tem autoridade. E quando eu digo para uma pessoa que está sob as minhas ordens fazer alguma coisa, eu tenho certeza que a pessoa vai fazer. Então, se você disser uma palavra, o meu servo será curado. Porque esse servo, eu amo esse servo como a minha própria alma, que é uma coisa que Davi, que Jonatas, é dito de Davi e Jonatas também, que ama como sua própria alma, sua vida, né? Então, isso no grego é uma linguagem muito, digamos assim, íntima, para que um centurião tivesse com um simples servo. Ou seja, era comum no exército se ter o relacionamento com um servo, com um dos soldados, né? Era até isso dentro da cultura romana era louvável, porque fazia o exército se tornar mais forte, porque eu vou fazer tudo para que a quem eu amo não seja atingido, né? Então, eles acreditavam que isso fazia com que o exército fosse imbatível quando havia relacionamentos entre os membros do exército, né? Então, o centurião deixa a entender que, poxa, Jesus, se você quiser realmente, você não precisa vir aqui para ficar mal falado, duplamente mal falado, porque entrou na casa de um pagão, e um pagão que tem um relacionamento que todo mundo sabe, né? Porque o que Lucas nos ajuda, mais do que Mateus, que tem cuidado ao falar disso, é que Lucas diz os sentimentos do centurião para com o servo. E deixa claro que Jesus não deverá ir até lá por causa desse relacionamento. Sabe? Então, o texto grego é muito bonito, né? É aquela coisa que os antigos faziam, que faz com que eu goste da Bíblia como literatura. É que dizem as coisas sem precisar ser grosseiros, dizem as coisas de uma maneira sutil, de uma maneira poética, não é? Sabe? Eu acho isso lindo. Dizem sem dizer, porque ninguém é burro, as pessoas estão lendo. E o fato de Jesus não ter, ele não negou a cura, né? Exatamente. Primeiro, Jesus ia até lá. Né? Jesus sabia disso, e ia até lá. Eu acho lindo isso, Jesus ia até lá. E ele só não foi porque o centurião mandou dizer isso, mas ele olhou para todo mundo e disse, esse centurião tem mais fé do que todo mundo aqui. Não encontrei fé em Israel igual a fé dele. Por quê? Porque ele era uma pessoa... O que é para Jesus essa fé? Não é só que o centurião acreditava que Jesus seria capaz de curar o servo dele. É uma fé que é uma fé de respeito ao outro. É uma fé genuinamente cristã. Porque a fé cristã é se eu digo que amo a Deus, mas eu não amo meu irmão, eu sou um mentiroso, já li a primeira carta de João. Entendeu? Então, a fé cristã, ela passa pelo amor ao outro. E o primeiro passo do amor é o respeito ao outro, a acolhida ao outro. Eu não preciso concordar, eu não preciso entender o outro. Sabe? É muito rico, né? Eu não posso rejeitar o outro. É muito rico isso, porque hoje a gente ouve um discurso assim, muito constante a respeito de pessoas homossexuais que não, Jesus não gosta, você tem que mudar. Isso é muito comum e muito frequente, e é uma coisa que ajuda a despertar muito ódio, muitas pessoas se perdem por conta disso. E aí, vendo essa leitura feita dessa forma, a gente entende que Jesus sabia
do relacionamento entre os dois homens, se propôs a ajudar, não negou ajuda, não deixou de acolher, e ainda exaltou a fé do centurião, né? Então, quer dizer, não é a postura que não todos, mas muitos cristãos de hoje defendem, não é a postura de Jesus a respeito desse assunto, né? Então, eu acho que isso é muito poderoso, essa forma de ver, de entender, né? Porque ele não faz um julgamento, ele faz o que ele tem, o que ele tá para fazer, a missão dele, né? Para com a gente. E Jesus, ele nunca, eu acho que as pessoas não podem, eu vou te dar um exemplo aqui de uma criança. Eu fui fazer você chama atendimento fraterno, a gente chama orientação espiritual, né? Eu fui fazer esse atendimento fraterno na casa de uma pessoa e tinha uma criança que era muito agitada, sabe? Então, eu estava vestindo o meu hábito, eu tinha ido para a missa, e o bairro era perigoso, a gente fazia questão que todo mundo soubesse que aquilo ali era irmã, porque a gente já estava há muito tempo no bairro e geralmente o pessoal do tráfico respeitava a gente. Mas para a gente não ser confundida, a gente dizia também para os nossos amigos de padre, de vida religiosa, se você não tem costume de vir no nosso bairro, vir na nossa casa, venha de hábito, venha com a sua veste, para que as pessoas saibam, para que você não seja confundido com um espião, alguma coisa assim. Então, eu estava com minha veste religiosa, meu hábito, e fui até a casa dessa senhora, ela estava com alguns problemas, e eu estava escutando, e essa criança bem agitada, e aí uma hora a mãe foi e disse assim, meu filho, fique quieto, que a irmã não gosta de crianças assim e tal, e a irmã vai se zangar com você. Aí eu, meu Deus do céu, eu cheguei perto da criança assim, amor, eu te amo do jeito que você é, eu não estou ofendida e nem zangada e nem preocupada, nem chateada, porque você está brincando, não, enquanto eu estou conversando com a sua mãe. Não sou eu, tá? Por mim, você pode continuar assim. Agora, sua mãe, ela está com dificuldade de falar com você fazendo a sua brincadeira aqui, porque sua mãe está muito preocupada, né? Mas é sua mãe, certo? Então, assim, porque você não quer bem sua mãe? Já que você quer bem sua mãe, eu te convido a não deixar sua mãe nervosa, tá bom? Porque ela está muito nervosa, muito preocupada. Ou seja, a mulher ela jogou para cima de mim. Essa criança ia crescer dizendo assim, pessoas de igreja são pessoas que não gostam de mim, que não gostam de pessoas iguais a mim, sabe? Que não gostam do meu jeito de ser, são pessoas más, são pessoas que não me acolhem. Então, e da mesma forma a pessoa faz com Jesus. Eu não deixo mães dizerem assim, então faz isso que Jesus não gosta. Opa, você não gosta, né? Porque Jesus mesmo não tem nada falando isso. Aliás, você acha que Jesus disse, vinde a minhas criancinhas, é porque ele viu um monte de menininho sentadinho, quietinho, ou ele viu todo mundo virando bicho e disse, é melhor que essas pestinhas venham aqui para eu cuidar delas, para eu poder falar. Você acha que quando Jesus pega uma criança no colo e diz, o reino dos céus é assim, essa criança estava na coisa mais tranquila do mundo, ela devia estar correndo e ele tentando falar do reino dos céus e ela brincando e esperneando. Ele acolheu e disse assim, quando ele acolheu, ela se aquietou e ele pôde usar até isso como exemplo. Então, as pessoas têm uma mania de dizer que Jesus não quer, que Jesus condena, que Jesus nunca disse uma palavra sobre isso. Nunca. Nunca. O que ele teve foi a atitude de acolher todas as pessoas. Eu posso até dizer de uma maneira equivocada, mas há margem para dizer que Paulo não gostou, certo? Eu posso retirar o texto de Paulo da carta aos Romanos, tirar do contexto e posso pegar e dizer assim, Paulo disse isso. Tá, Paulo disse. Né? Mas dizer que Jesus disse, não há nada que Jesus tenha dito para condenar ninguém sobre isso. Ninguém. Aliás, esse texto do centurião mostra uma atitude muito aberta de Jesus, tá? Então, esse negócio aí de dizer você vai sair da igreja porque você está com demônio, porque você está contra o que Jesus disse, o que Jesus disse. Jesus não tem nada sobre isso. Aliás,
desculpa, mas eu sou muito atrevida. Eu vou dizer, eu acho que Deus tem mais o que fazer do que ficar preocupado com a forma como é que as pessoas mantêm relações sexuais, sabe? Como é que as pessoas usam a genitália. Pelo amor de Deus, as pessoas estão morrendo, existe violência, existe guerra, existe fome, as pessoas estão morrendo de fome, sabe? Isso é tão insignificante. E aí um amigo meu disse assim, tá, então, ele falou, Aila, você está se preocupando com questões secundárias. Questão de gênero e homoafetividade não é a questão mais importante, porque tem gente morrendo de fome. Meu querido, eu estou atenta, estou fazendo o possível. Eu não estou satisfeita com o que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo o possível em relação à fome. Mas isso deixa tantas pessoas arrasadas, mortas, destruídas, sabe, que eu não posso me calar. Certo? Então, eu não posso simplesmente compartimentar. Eu vou me preocupar com a fome do mundo e não vou me preocupar com desrespeito à dignidade das pessoas. Não posso. Essa minha fala sobre o respeito às pessoas, não é? que se identificam como homoafetivas, todas as letras que são usadas, que até me esqueço, sabe? Elas têm o direito de terem sua dignidade respeitada, suas escolhas, suas opções respeitadas, tanto quanto as pessoas têm direito de se alimentar, certo? Então, eu não posso ficar, isso que eu disse, eu não posso ficar lutando por uma coisa e contra outra. Já convivi com pessoas homossexuais que tinham preconceito contra negro. Isso é inadmissível. Se você sofre preconceito, você não pode ter preconceito contra ninguém, sabe? Se ninguém pode ter esse preconceito, imagine quem sofre preconceito. Então, eu digo para todos, certo? Todos temos que respeitar a dignidade das pessoas, tem que ser respeitada. Então, Jesus disse assim, tem uma frase que é difícil, porque ele usou uma palavra aramaica que não tinha tradução para o grego, e aí é que embola o meio de campo quando vai traduzir para o português. Ele disse assim, está escrito, né, não matarás, foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, se tratares o teu irmão como raca, és digno de um julgamento, não um julgamento do sinédrio, porque isso não era... O sinédrio era o tribunal que julgava os casos, né, contra a lei de Deus. Não havia, o sinédrio não julgava a ofensa moral, essas coisas todas, ele não julgava. Então, não tinha julgamento na terra para se eu lhe ofendesse, né? Mas tinha julgamento se eu lhe matasse. Então, ele diz, olha, foi dito aos antigos, não matarás, mas eu digo, se considerares o teu irmão raca, tu és digno de um julgamento não do sinédrio, mas um julgamento de um outro tribunal, né? Um tribunal do outro lado. E raca é uma palavra que a maioria dos textos bíblicos deixa do jeito que está, porque não tinha tradução para o grego, né? Então, hoje se diz imbecil, idiota, tenta traduzir. Raca quer dizer assim, você não merece ser. Você não merece a existência. Eu te trato como um inexistente, ou seja, eu não te acolho de forma alguma. Eu nego a você o direito de existir. É isso que é raca. Certo? Então, é isso que ele está dizendo. Ele diz, olha, se você não acolher, se você achar que aquela pessoa não deveria existir, só porque ela não está de acordo com o que você pensa, você é digno de outro tribunal. Você é réu em outro tribunal. Sabe? Então, o que ele está querendo dizer? Que isso é pior do que matar. Uhum. Olha só que interessante, né? Porque isso as pessoas recebem de pai, de mãe.
de amigos, de irmão, de igreja, de tudo, sabe? E é claro que a gente pode aplicar isso a qualquer relacionamento que a pessoa seja excluída. Mas Qualquer exclusão. quando a gente fala de diversidade sexual, dos homossexuais, dos travestis, dos transexuais, eu acho que isso aí abrange muito, né? Porque é claro que a gente tem que entender a dificuldade de cada um lidar com o outro, a gente sabe que isso mexe com várias questões internas, que as pessoas precisam se sentir seguras para se aproximar. Mas Jesus faz essa recomendação, né? E acho que o que o preconceito religioso, as pessoas fazem é justamente tratar essa diversidade, né? Como isso, como se a pessoa não existisse, como se ela não fosse merecedora do céu. E é esse o discurso que a gente vê sendo defendido muitas vezes contra o que a filosofia e a moral do Cristo, né? Então tem alguma coisa errada, tem alguma coisa precisando de luz, né? Aila, foi muito bom falar com você, assim, o nosso tempo chegou, né? Eu preciso respeitar o tempo que a gente combinou, inclusive, mas eu acho que se pudesse a gente ficava aqui bastante tempo, mas as pessoas também têm aí suas atividades, então acho que a mensagem foi hoje é dia dos passada. pais, né? Hoje é dia dos pais, né? Acho que muita gente vai ver essa live depois, inclusive por conta disso, né? Mas eu queria te agradecer realmente, de novo. Primeiro, porque você sempre traz mensagens assim de uma forma que a gente entende. Nós temos no nosso movimento da Aliança Espírita Evangélica, nós temos o curso de escola de aprendizes e tem assim uma boa parte do conteúdo que são aulas bíblicas, né? E eu sempre que precisava ir, porque às vezes eu ia como expositor para falar alguma coisa, eu sempre buscava lá no YouTube, sei lá, Paulo, As Portas de Damasco, a Ilha Pinheiro. Então sempre assisti uma aula sua, aí aquilo clareava na cabeça, eu ia lá e conseguia passar para as pessoas. Então o pessoal que quiser conhecer melhor o trabalho da Ilha, as aulas que ela tem no YouTube, o canal é das Irmãs Nova Jerusalém, né? Então, os vídeos lá tem, nossa, um material riquíssimo que vale a pena vocês aqui que estão aqui com a gente conhecer. É isso, obrigado. Agora fica impossível de eu falar, porque o sino da igreja está chamando para mim, está bem alto, né? Mas está dando para ouvir. Mas foi um prazer, né, de estar aqui com você conversando. E eu tinha, assim, às vezes eu estou aqui conversando, some um monte de coisa, mas eu quis espontâneo, né? Eu quis. uma conversa, é um bate-papo, não era aula, então eu quis tratar isso espontaneamente mesmo. Se eu ofendi alguém, peço desculpa. Não, foi muito bom, acho que foi perfeito. Não teve nada de ruim, foi só muito bom, foi luz, né? Acho que é a luz mesmo que precisa chegar, precisa acolher o assunto e acho que isso contribui não só teoricamente, mas também nos corações, né? No meu coração, no coração do meu companheiro que está aqui nos bastidores, né? Acabou de colocar um comentário do Euler. Um abraço para ele. Então isso ajuda a nos salvar, né? Porque a gente também quer ser salvo na linguagem cristã, né? A gente também quer ser salvo, a gente também quer se sentir merecedor. A gente lida com tanta coisa que você passa a não acreditar, né? Você até se afasta um pouco do caminho da religião, onde a gente gostaria de se sentir bem. E acho que isso ajuda a gente a ficar e não a debater, mas a saber argumentar com pessoas que não entendem, né? E que ficam fazendo discursos de ódio, discursos de preconceito. Então, ajuda muito. Acho que só vem mesmo a iluminar e a preencher os nossos corações. Obrigado de coração. Obrigada a todos. Fica difícil de falar com o sino tocando, mas muito obrigada pelo convite, obrigada pela paciência e obrigada a todos que assistiram, que vão assistir. É coisa de home office, né? Eu também tô com um vizinho aqui que começou um barulho de reforma, então nós estamos
Tá na hora da gente encerrar, que começou o mundo externo nos chamar, né, aí. Obrigado, gente. Obrigado aí por tudo. Um abraço para todos.